Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Bendizei aquele que é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado daqueles que estavam segundo o padrão do mundo. Porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece a Deus. Assim como aquele da qual vê seu irmão e não pode ver a Deus, e vê o seu irmão, aquele que a imagem de Deus o criou e o chama de idiota, como podeis dizer que ama a Deus? O tal é mentiroso, porque não se cumpre o segundo grande mandamento. E aquele que não cumpre o segundo grande mandamento, não se cumpre o primeiro em relação ao Criador, porque aquele que alcança o entendimento e está desviando do mal, se cumpre o segundo grande mandamento. E qual o primeiro grande mandamento? Amar somente o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, de todo coração, de todo entendimento, que Ele nos mantém desviando do mal, segundo o temor, que é o princípio da sabedoria, de toda a sua alma, de todas as suas forças, alma ancorada com a esperança daquele que nos conduz às regiões celestiais, à terra prometida do alto, dos milhares e milhares de anjos, aqueles que adentrarão, contemplarão algo que os olhos nunca viram, a mente nunca imaginou, nunca se desceu ao coração, aonde ali, juntamente com os ceifeiros, que são os que colhem os anjos, que fazem festa no céu por um pecador que se arrepende. A palavra diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos, aonde o Senhor agrada daqueles que assim perseveram. A palavra diz que os justos florescerão sobre a face da terra, mas os ímpios perecerão. Bem-aventurados sois aqueles que permanecem, segundo a sua infinita bondade e misericórdia. Aqueles que o negam dia após dia perecem. Todo ser que respira, louve, bendiga ao Senhor. Não seja somente moveres de lábios e um coração distante, mas antes daqueles que perseveram, o confessando de boca e demonstrando pelo bom proceder. Uma vez que ele não conhece, ele nos conhece, na verdade, no interior. Ele não vê segundo o homem vê. Ele é aquele que nos ensina, que sonda a intenção da mente e do coração, aquele do qual, quando ali o profeta Samuel vai na casa de Jessé para ungir o novo rei, e a palavra diz que ali, vendo os seus irmãos, os filhos de Jessé, Abinadab, entre os demais, e olhando exteriormente, certamente olhando a estatura, olhando ao exterior, onde a palavra diz que não é se admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, ainda que alguns são um disfarce. A palavra diz: vigiai com o disfarce, aqueles que usam da maldade, procuram os ludibriar com um falso discurso, aonde Deus disse ao profeta: estes já os reprovei, não ver segundo o homem vê, porque ele sonda a intenção da mente e do coração. E o profeta diz a Jessé: não tem mais filhos? Aonde diz: tem Davi, que está no campo a pastorear as ovelhas do pai. E ali mandam o chamar. Dura coisa pedistes dos meros mortais. Se quiseres receber do céu, receba do alto. O Senhor é aquele que pode nos consagrar, é aquele que nos concede a unção que despedaça
todo jugo, homem nenhum pode vos dar, assim como nós anunciamos pelo seu Espírito. O seu Espírito é que fala em nossa boca e concede a medida com aqueles que pedirem. E uma vez que recebem uma medida recalcada, assim a palavra diz, que o Espírito concede a cada um, a palavra diz é necessário continuar como odres novos, para que se conserve o vinho novo. Porque ainda que se receba o odre velho, ele se rompe e não conserva, porque é necessário nascer de novo. Ele dizia sobre Lázaro. Lázaro é nosso amigo. Lázaro havia nascido de novo. Aquele que, por mais que quiseram colocar uma pedra, quiseram selar, quiseram calar, ele disse: Lázaro, saia para fora. E aqueles mesmo que tamparam o sepulcro tiveram que remover a pedra. Aleluia! Porque nem mesmo a morte nos separa e nos faz com que venhamos calar, porque ele é aquele que diz que ele é aquele que concede a vida como a tira. Se ele retirar, assim sucederá. Mas enquanto ele permitir nós com o fôlego de vida, não há ninguém que nos cale, porque iremos constantemente anunciar publicamente, assim como temos anunciado, e sempre ser cautelosos no intuito de ouvir e praticar, porque nós somos os primeiros a receber e a examinar assim mesmo, a fim de ser achados como cumpridores e não como faltosos, uma vez que seria hipocrisia da nossa parte. Mas não nos justificamos, falamos por aquele que nos justifica e sabe da intenção do nosso coração e da mente e da nossa perseverança. E assim ele tem nos justificado dia após dia. E assim sejais firmes e constantes. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.